Bom dia! Estamos aqui hoje com mais um Jornal do Pré-PENEM. Brincadeira! Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Pré-PENEM. Essa é a nossa segunda aula do módulo de redação e hoje a gente vai trabalhar gêneros jornalísticos. Você pode estar agora se perguntando por que a gente trabalhou crônica e conto e agora a gente vai trabalhar gênero jornalístico, se nenhum desses é o tipo de texto solicitado na prova do Enem. Mas aí que está a questão. Antes da gente chegar no formato de texto do Enem, a gente precisa desenvolver nossa habilidade de escrita. E esses outros modelos podem facilitar a gente a entender melhor como começar um texto, desenvolver a criatividade, desenvolver a argumentação e a exploração das ideias dentro do texto. Então, agora que já ficou mais claro por que a gente está trabalhando essas outras tipologias de texto também, vamos entender quais são esses gêneros jornalísticos e o que é que eles abrangem. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que os gêneros jornalísticos reúnem uma diversidade de tipologias textuais. Ou seja, você pode encontrar textos jornalísticos que sejam narrativos, dissertativos ou argumentativos. E o ponto em comum entre eles é que eles vão explorar fatos do cotidiano a partir de uma abordagem mais objetiva. O nosso estudo vai começar pelo gênero notícia. Esse gênero é muito difundido, principalmente por conta dos jornais, e a gente vai ver quais são as principais estruturas e características dele. A notícia é um texto narrativo que tem como principal objetivo relatar fatos relevantes de interesse do público geral. Então, sua escrita se dá de forma objetiva, imparcial e impessoal, ou seja, vai ser toda na terceira pessoa e não vai trazer aspectos subjetivos relacionados à notícia, apenas essas informações mais objetivas para a gente entender o que, como e onde aconteceu. Ela não vai discutir os fatos em si. E aí, por isso, esse tipo de texto ele é focado na linguagem referencial, que tem como principal foco o contexto da mensagem, e na linguagem denotativa, ou seja, em usar palavras que realmente passem o sentido concreto, né? A gente não vai usar palavras para construir sentidos subjetivos. O primeiro aspecto que a gente vê na notícia é exatamente a manchete. Esse é um texto objetivo e que vai trazer um resumo, né, dar uma noção do que é que vai acontecer nessa notícia, o que é que vai ser noticiado. Em seguida, a gente vai ter o olho. O olho da notícia é justamente um texto curto que vai trazer algum aspecto da manchete já para dar um direcionamento ou chamar atenção para alguma coisa que vai acontecer ao longo desse texto. Em seguida, temos o lead. O lead é justamente esse primeiro parágrafo do texto que vai trazer de forma objetiva algumas respostas para as principais perguntas: onde, como, quem, porquê e como o fato ocorreu. E por fim, o restante do texto é o que a gente chama de corpo da notícia, que é basicamente um relato linear estruturado em começo, meio e fim, que vai dar descrição e detalhamento objetivamente do que foi introduzido lá no lead. O segundo gênero que a gente vai trabalhar é a reportagem. Ao contrário da notícia, esse gênero ele traz mais detalhes, mais informações sobre o fato. Ao contrário da notícia, a reportagem ela não vai apenas narrar os acontecimentos. Ela vai se valer desses fatos atuais para levantar questões, trazer discussões e levantar argumentos sobre uma história mais contextualizada e interpretada dos fatos. Por isso é um texto onde é possível trazer uma abordagem um pouco mais subjetiva, mas sem deixar de se valer do aspecto objetivo que é requerido nesse tipo de texto. Quanto à estrutura da reportagem, ela não apresenta um padrão fixo, mas ela possui alguns elementos que se repetem lá da notícia, como o título e o lead. Então é possível que tanto no lead quanto no detalhamento da reportagem haja comentários e uma descrição mais subjetiva, além de questionamentos e críticas sobre esses acontecimentos. O terceiro gênero que a gente vai trabalhar hoje é o artigo de opinião. Esse é um gênero muito comum também do jornalismo, especialmente do jornalismo impresso e multimídia. E no jornalismo impresso ele costuma vir junto do editorial, e nos jornalismos de internet eles costumam aparecer em abas, com opinião ou então como coluna. Esse tipo de texto normalmente é feito por alguém externo, né, que não faz parte efetivamente da equipe do jornal. Então são colaboradores, convidados, que têm um notório saber em determinadas áreas como medicina,
política, ensino, enfim, que eles vão debater, discutir, trazer seus pontos de vista sobre temas polêmicos que envolvem a coletividade. As principais características do artigo de opinião é que ele é um texto argumentativo que visa expor a opinião de um autor sobre um tema, né, um tema mais polêmico, buscando trazer o seu ponto de vista mais pessoal e crítico. Então, esse tipo de texto trata de uma defesa de um ponto de vista de uma forma mais enfática, e para isso o autor pode se valer de aspectos como uma linguagem mais conotativa, de tons apelativos, de uma linguagem mais persuasiva, né, com perguntas retóricas, e em geral é empregada a terceira pessoa ou primeira pessoa do plural. Já quanto à estrutura do artigo de opinião, ela é muito parecida com a que a gente vai ver lá na frente dos textos dissertativos argumentativos. Isso porque ela vai contar com uma introdução, que vai ser esse momento em que o ponto de vista do autor vai ficar claro e objetivo para quem está lendo. Em seguida, faz-se o desenvolvimento do texto, que é exatamente o momento em que a gente vai trazer a discussão e os argumentos desse tema. E por fim, a conclusão do texto se dá geralmente reafirmando essa tese, retomando os argumentos, retomando ideias principais, para que a gente possa reafirmar essa tese que foi desenvolvida ao longo do texto. Um detalhe importante é que a maioria dos jornais conta com algumas publicações de editoriais, que é um texto muito parecido com o artigo de opinião, vai contar com essa mesma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas que vai representar uma ideia coletiva de um grupo jornalístico ou de uma instituição. E aí, normalmente, ele é assinado pelo editor-chefe. E, por fim, o quarto e último gênero que a gente vai ver hoje é a crônica argumentativa. A crônica argumentativa aparece nos jornais como um momento de distensionar, de afastar um pouco o leitor dessa frieza e objetividade das notícias, trazendo assuntos mais do dia a dia, mais cotidianos, através de uma linguagem mais coloquial. E aí, para isso, ela vai se distanciar um pouco dessa linguagem referencial e se valer mais da subjetividade e da linguagem emotiva. A crônica argumentativa, como o próprio nome já sugere, é um texto argumentativo que vai mostrar a opinião do autor sobre um tema atual, focando nessa visão pessoal e crítica, mas o diferencial desse tipo de texto é que ele não vai se prender a esse fato. A gente vai ter uma descrição breve sobre esse acontecimento, mas a concentração da atenção vai se dar num assunto mais amplo que envolve esse tema. E a estrutura da crônica é muito parecida com a que a gente acabou de ver. Ela vai apresentar uma introdução em que vai se falar sobre esse fato cotidiano, mas já vai mencionar esse assunto mais amplo. E aí, no desenvolvimento, vai haver o debate e a argumentação em torno desse tema mais amplo, podendo se valer de linguagem mais conotativa, tons mais apelativos e persuasivos. E, no fim, a gente vai retomar essas ideias propostas pelo autor, podendo também haver uma brecha para que haja interação com o leitor. E o exercício escrito dessa aula vai ser justamente elaborar um artigo de opinião. A gente já viu que a estrutura dele é muito próxima daquela que é pedida na prova do Enem, o texto dissertativo argumentativo. Então, a gente vai exercitar um pouco mais essa capacidade de argumentação. A minha sugestão é que hoje a gente trabalhe em cima do tema do coronavírus. Esse é um tema que está sendo muito difundido, é muito atual, então vocês vão achar muitos textos para vocês buscarem referência, buscarem outros conteúdos. Então, a minha sugestão é que vocês procurem pensar sobre ele, sobre as causas, sobre outros temas que estejam envoltos e vejam o que realmente te prende sobre esse assunto e desenvolva o texto em cima disso. E lembre-se sempre de seguir essas dicas. O seu texto tem que ter no máximo 30 linhas e é importante que você divida ele em pelo menos 3 parágrafos, para deixar clara a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do seu texto. Você pode optar ou não por utilizar um título, mas se você for fazer, faça um título objetivo que realmente traga alguma coisa de relevante sobre o seu texto. E releia seu texto. Reler faz parte da construção textual, é importante para você poder reescrever trechos que ficaram confusos, que não ficaram tão claros para o leitor. Então, faça também essa leitura em voz alta, para você ter noção de onde é que está faltando alguma coesão, alguma coerência, lugares em que precisa de pontuação. E se você ainda ficou com alguma dúvida, lembre que a gente tem um encontro online para tirar dúvidas e um encontro individual para
vocês receberem um retorno sobre os textos de vocês, dicas. Então, até a próxima aula!